gente fala de cemitério, quando a gente fala de morte, é sempre né? Pra que falar disso? Que coisa feia, nossa, menina do cemitério, a guria do cemitério, a Clarissa, aquela lá. As pessoas têm muito medo da morte. Ninguém quer falar da morte, porque falar da morte do outro é falar da morte de si. Né? A morte do outro é a nossa morte também. Então as pessoas evitam muito entrar nesse tema, como se evitando a gente tivesse, de certa forma, imune à morte. Só que não é assim. Eu vejo o trabalho de visitação, de sensibilização como uma oportunidade justamente de tentar desmistificar esse olhar. Existe uma aura muito negativa em torno das pessoas que trabalham com qualquer tipo de assunto relacionado à morte, porque isso faz parte desse nosso tabu em relação à morte. Nós vivemos um momento de afastamento. Então, tudo aquilo que se relaciona à morte, a cemitério, a morrer, hospital, né, funerária, todo mundo, não, vamos ficar longe, né? Mas, ao mesmo tempo, são assuntos que são capazes de despertar um fascínio muito grande, desde que bem trabalhados, e é a oportunidade que você tem de mostrar que tudo pode ser uma questão de olhar. O que é bonito, o que é feio, o que é histórico, o que é velho, o que é novo. Dependendo da forma como você debruçar o olhar sobre aquilo, você vai ter uma experiência diferente. Que é a tua rotina assim de trabalho, de pesquisa? Como que você faz para ir atrás de todas essas histórias, do túmulo e tudo mais? Bom, é interessante porque eu sempre parto do fim para o começo, né? Então, qual é o meu primeiro contato? É o túmulo. Então, nesse trabalho do guia e também do inventário, eu tive a oportunidade de ir túmulo a túmulo, né, registrando. Nós criamos uma tipologia classificatória para esses túmulos. Então eu consigo entender em cada parte do cemitério quais são os tipos de construção, e sabendo os tipos de construção, eu consigo datá-los no tempo de acordo com os materiais utilizados, as técnicas construtivas. Então, assim, num primeiro momento, digamos, uma escultura bonita, ela me chamou a atenção, eu olhei para essa escultura, vejo a escultura, poxa, quem será que é? Eu vou ver o epitáfio dele, eu vou ver os nomes dos pais deles, e a partir dessas informações vou também buscar o histórico daquele túmulo, quem que é o concessionário, quem é o proprietário, quais foram as pessoas sepultadas ali. E dessas informações eu parto para os jornais, para os livros, para tentar entender se era uma figura pública, do que ele morreu, né? Em que momento, daí muitas vezes eu busco a família para entender em que momento aquela escultura foi feita, qual o contexto dela, né? Então eu vou aglutinando essas informações. Então é um olhar que parte do túmulo e vai se abrindo, vai abrindo para a vizinhança daquele túmulo, para o bairro daquelas construções, até chegar no todo do cemitério, que não deixa de ser um grande resumo da cidade de Curitiba. Todos os cemitérios geralmente tem um milagreiro, que ou é uma pessoa que foi muito caridosa em vida, ou uma pessoa que teve uma morte muito violenta e que acaba sendo escolhido pela população como um tipo de intermediário. O milagreiro é aquela pessoa que viveu na mesma cidade que você, que muitas vezes teve um contexto de vida parecido com o seu, mas que por algum motivo faleceu e se tornou popular no sentido de ser esse intercessor, de ser essa pessoa que a população busca para obter graças, favores e afins. O fato é que, uma vez instaurado o culto a Maria Bueno, cada vez foi crescendo o número de devotos, de pessoas que obtinham favores junto a Maria Bueno, e o túmulo dela, que ficava
no meio aqui do cemitério é um local de peregrinação. Até que na década de 1960 foi construído esse jazigo monumento aqui em homenagem a ela, como uma paga de promessa, e os ossos dela foram transladados para cá. E eu sempre brinco, né, porque eu falava, durante muito tempo eu falei da Maria Bueno, mas brincava que eu nunca tinha pedido nada para ela. Mas eu sempre comento durante as visitas que no começo desse ano eu pedi sim uma coisa para ela e fui atendida, mas a minha promessa para ela foi diferente. Eu não precisei colocar nenhum ex-voto, nenhuma placa, nem trazer nada, porque o que eu tinha prometido para ela é que se ela me atendesse, se eu conseguisse aquilo que eu buscava, eu diria para todos que fazem a visita guiada comigo que eu tinha sido atendida. Então foi o meu jeito de fazer a paga de promessa. Mas a Maria Bueno é isso, ela é uma milagreira, ela é intercessora do povo curitibano, é com certeza o túmulo mais visitado aqui no cemitério, recebe cerca de 100 visitas por dia e é sim, para cada um dos curitibanos ou das pessoas que colocaram essas placas de ex-votos, a Maria Bueno efetivamente foi uma intercessora.